Patrick, eu queria te pedir inicialmente, qual é a visão que os Estados Unidos têm, aliado de primeira hora de Israel, aliado de sempre, mas do ponto de vista interno, qual é a percepção que os Estados Unidos, que os americanos têm do que está acontecendo e do papel que o presidente Biden está desempenhando nessa crise aqui, Patrick? Bom, quero até aproveitar para lembrar que hoje o secretário de Estado, Antony Blinken, foi ao Senado para uma audiência, para pedir mais dinheiro, né, justamente para essas operações internacionais, Ucrânia e Israel como focos. E teve uma frase dele que me chamou a atenção, né? Que uma das coisas que o governo americano tem feito junto com o governo de Israel, né, trabalhando de forma muito próxima, é garantir que Israel haja de acordo com as leis internacionais, né? E óbvio que existe essa preocupação, tem muita gente comentando como é que você vai aniquilar o Hamas e proteger os civis e reféns ao mesmo tempo, né? Algo que é muito difícil de entender, né? Praticamente incompatível. Nos Estados Unidos, quase tudo divide os americanos, né? Essa questão, não. Embora a gente tenha protestos... Nunca ouvi isso, em lugar nenhum. Embora a gente tenha visto alguns protestos em universidades, algumas pessoas defendendo a causa palestina, 2 estados e tal, o apoio a Israel não é uma coisa que divide os americanos, né? Pelo menos politicamente ali, todo mundo fala a favor dessa parceria. Inclusive, Netanyahu, o premier de Israel, era muito mais próximo do Trump politicamente do que é de Biden, e mesmo assim não houve nenhum vacilo americano, né, para mostrar esse apoio e para oferecer a Israel tudo que era possível. Mas os americanos tropeçam nos seus próprios problemas, né? Como o tempo que eles ficaram sem o presidente na Câmara de Representantes. Então, para aprovar um pacote maior, agora que eles, com o Mike Johnson na Casa de Representantes, eles vão conseguir levar alguma coisa à votação, mas eles estão fazendo tudo o que podem e esse apoio realmente parece que vai continuar, né, pelo tempo que Israel precisar. É um parceiro estratégico, não dá para abrir mão dessa parceria agora, na região. E pesa muito para o americano o direito de Israel de se defender. Né? Isso, há comparação lá entre o que aconteceu agora com Israel, com o 11 de setembro, esse mesmo sentimento de que, olha, agora não há diferença. O que há é um país com o direito de se defender e para se defender o custo vai ser pago. Por isso que eles fazem questão sempre de falar, né, ataques terroristas, nomear o Hamas. Alguns dos problemas no Conselho de Segurança, os americanos atribuíram a isso, né? Uma primeira resolução da Rússia que não citava o Hamas nominalmente, depois a proposta do Brasil que não falava do direito de Israel de se defender. Então, isso para os Estados Unidos é fundamental e precisa ficar bem claro, né, dentro das regras da comunidade internacional, os americanos fazendo questão de dizer que pedem a Israel para respeitar essas leis, mas o direito de se defender, isso é realmente fundamental nessa parceria dos americanos com Israel. Urian, hoje termina a nossa passagem, a passagem brasileira pelo Conselho de Segurança da ONU. Há uma demanda do Brasil de muito tempo já por uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Acho que se um episódio deixou evidente que o Brasil tinha razão nessa demanda, é esse aqui, não é? Porque sexta-feira, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU aprovou com 120 votos. É verdade, teve o voto não de Israel e dos Estados Unidos, mas assim, não deixa de ser curioso que o organismo internacional que existe supostamente com autoridade para mediar esse tipo de conflito estivesse votando um cessar-fogo ao mesmo tempo em que Israel dobrava a aposta a partir da sexta-feira à tarde lá na faixa de Gaza, né? Acho que se existia um episódio que deixou evidente que nesse aspecto o Brasil tem razão, a ONU do ponto de vista prático não existe mais, né? Esse aqui mostrou, né? Acredito que o Brasil tem razão em relação à crítica que faz. Então, conseguiu, já o presidente Lula fala desde o primeiro mandato, né, dos primeiros mandatos, que o Conselho de Segurança ele passa por uma crise de legitimidade. Nesse aspecto, acredito que o Brasil está certo. O saldo é positivo para a gente, porque mostra poder de dialogar. Aquela resolução, aquela proposta com 12 votos a favor, os Estados Unidos contra e o Reino Unido com uma abstenção. Mas, por outro lado, não acredito que o Brasil acerta ao oferecer uma possibilidade de solução. Não sei até que ponto
você simplesmente colocando novos membros vai mudar alguma coisa de fato, porque vamos pensar lá, você tem os 5 permanentes que são as 5 potências nucleares. Mesmo com esses 5 já votando algo, eles nunca foram impedidos de fazerem aquilo que eles tinham vontade. Então, Estados Unidos mesmo assim invadiu o Iraque, não ligou pro Conselho de Segurança. Exato. Não, Rússia e Ucrânia a mesma coisa. Agora, qual a possibilidade de você colocar mais países com poder de veto e haver qualquer tipo de você obrigar os outros países a seguirem aquilo que for decidido no Conselho. Então, acredito que essa crise, não só da ONU, não só do Conselho de Segurança, mas de todas as organizações internacionais, são urgentes. E eu acho que para que elas tenham algum tipo de efeito, e pode até ser meio utópico o que eu tô falando, mas a gente vai precisar repensar a estrutura do sistema político dentro dos países também, para que algumas decisões passem a ser automaticamente talvez vinculantes, para que os países tenham que seguir de fato aquilo que foi decidido. Do jeito que está hoje... Mas para isso os países teriam de abrir... você falou, é utópico mesmo, porque... Exato. Você teria de ver, por exemplo, a China abrindo mão de autonomia, a Rússia, os americanos, a Índia... A única consequência hoje é econômica, né? A prática. Se a gente olhar, o que o mundo fez com a Rússia? Sanções econômicas. Mas ela conseguiu driblar uma parte delas, eles driblam, bem driblado. Porque a Rússia, a China... Nem isso está pegando. A China naturalmente não se alinha com os Estados Unidos, ela quer realmente polarizar com os Estados Unidos, e hoje China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido, né, são os membros permanentes. Você não vai ter alinhamento. Alguém vai vetar alguma coisa. Eu não consigo ver Rússia, China e Estados Unidos concordando e aprovando alguma coisa. Então, é uma crise da diplomacia mundial, porque toda essa ideia surgiu quando o mundo vinha de uma ferida muito grande de 2 grandes guerras, né? E aí essa ideia de que a gente precisa discutir as coisas em comunidade e aceitar, né, a perda de uma certa autonomia em nome disso. E hoje acho que as pessoas estão esquecendo disso aí. Já teve uma experiência falha lá atrás, que foi com a Liga das Nações, né, que era aquela organização que veio antes da ONU, entre a Primeira e a Segunda Guerra, e que você também tinha ali muitos países com poder de veto e também deu no que deu. Viu que não dava certo. Acontece que a ONU também hoje, ela não reflete mais aquela distribuição de poder econômico de antigamente. Então eu vejo o Conselho de Segurança como um pequeno palco, que é como se fosse uma amostrinha do que acontece no mundo de fato, de uma divisão de sul global com norte também, sendo ali a Rússia e a China representando o sul, e os outros 3 países o norte, sendo que a gente tem um mundo claramente frustrado, principalmente do sul, com o jeito que o norte conduziu tudo até agora. Em relação à pandemia de Covid-19, quando eles priorizaram eles mesmos terem acesso às vacinas, e depois você vai lá, cria aquele consórcio da COVAX, não dá vacina para ninguém ou demora muito. Depois, em relação à guerra da Ucrânia, a diferença de tratamento com refugiados foi vista também na Europa, foi algo que pesou. Esses países do sul viram os europeus abrindo as portas das suas casas para os refugiados ucranianos, né? E quando chega ali um refugiado africano, não é esse mesmo tratamento. Então, existe uma divisão cada vez maior, que também agora a gente coloca esse conflito Israel-Palestina, Israel-Hamas, nesse mesmo barco, mais uma situação para estimular a divisão. Eu vejo, e muito respeitosamente, eu faço uma observação em relação ao comentário do Sérgio, mas eu tenho observado também nos Estados Unidos, principalmente nas áreas de universidade, obviamente que entre partidos políticos sempre vai ser pró-Israel, democrata e republicano, mas quando a gente olha para universidades, existe já uma racha muito grande, com muitas pessoas, jovens principalmente, tomando um lado mais pró-Palestina por alguns motivos. Tecnologia, então eles têm muito acesso às redes sociais, essas imagens que muitas vezes são manipuladas. Sim, o Hamas aprendeu a usar
essa desinformação ou essa informação para sensibilizar o mundo em seu favor. E outra coisa também é que a população mais jovem não vivenciou de perto os ataques do 11 de setembro. Então, para eles, essa luta contra o terrorismo é diferente, não pega da mesma maneira que pega aquela população mais velha que estava viva, que vivenciou aquilo de perto. Então, existe ali, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mais na Europa do que nos Estados Unidos, mas um movimento aí de olhar para um lado palestino também, da população mais jovem, por mais que os mais velhos ainda continuem sendo mais pró-Israel. Na minha visão, obviamente.